Olá, pessoal, tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje nós vamos a mais uma aula de matemática. Meu nome é Bartô, professor de matemática, e o nosso tema de hoje é situações, problemas que envolvem determinante. Para isso, acompanhe o nosso material, façam as suas anotações e, o principal, relembre o conceito de determinante, algumas regras que é necessário para que você construa a resolução e, em seguida, as propriedades. Tudo bem? Mas hoje nós vamos trabalhar as resoluções. Então, acompanhe comigo o material, a nossa primeira questão. Então, olha só, essa atividade é da Unicamp de Pernambuco e ela diz o seguinte: calcule o valor de x a fim de que o determinante da matriz A seja nula. E aí nós temos a matriz A, na primeira linha dessa matriz nós temos os elementos 1, 2 e 1. Na segunda linha nós temos 4, 9 e 4. E na terceira linha nós temos o 6, o x e o último elemento que é o x menos 7. E aí, aplicando a regra de Sarri, nós temos o determinante que será da seguinte forma. O determinante de A, e aí você organiza os elementos da matriz dentro do determinante, e aí nós temos na primeira linha o 1, 2 e 1, o 4, 9 e o 4, e o 6, x menos 7. Pela regra de Sarri, nós sabemos que nós devemos repetir a primeira coluna e a segunda coluna. E o próximo passo, ao utilizar a regra de Sarri, é multiplicar os elementos nas diagonais principal e depois na diagonal secundária. E aí nós vamos ter o seguinte resultado: 9 vezes x menos 7, mais 47, mais 4x, menos 54, menos 4x, menos 8, aí entre parênteses, x menos 7. E aí, quando você resolver essa situação, terá valor igual a zero. Pessoal, isso é utilizando a regra de Sarri. E aí, resolvendo o determinante de A dessa matriz, nós vamos ter a seguinte sentença. X menos 7 menos 6 igual a zero. Sabendo que nós estamos aí atrás da matriz A, sendo ela nula. Tudo bem? E aí nós vamos encontrar o valor de x. Então, nesse caso, x será igual a 13. Depois de você resolver e utilizar as estratégias adequadas para resolver o determinante de A. Tudo bem? Então, nosso valor aí para x é igual a 13 nessa situação. Vamos a mais uma situação utilizando o determinante. Agora vem uma questão da PM do Acre pela FUNCAB. Então ela diz o seguinte: sabendo que A é uma matriz quadrada de ordem 3 e que o determinante de A é menos 2, aí vem o comando da questão, pessoal. Calcule o valor do determinante da matriz 3 vezes A, ou seja, 3, que é uma constante, vezes o determinante de A. Tudo bem? Nós temos ainda na situação 5 alternativas, que são possíveis respostas. Então, na alternativa A, nós temos o menos 8, na alternativa B, nós temos o menos 4, na alternativa C, nós temos o 27, na D, o 18 e no E, menos 2. Então, vamos à resolução. Ela diz o seguinte: para resolvermos a questão, vamos utilizar das propriedades do determinante. Uma delas diz o seguinte, que uma constante multiplicado pelos elementos da matriz, ela será igual a constante elevada à ordem vezes o determinante de A. Então, vamos ver isso na situação aí. Por exemplo, o determinante de 3, que é a ordem, conforme está no enunciado, vezes a matriz A. Isso implica dizer que nós teremos o 3 elevado a 3 vezes o menos 2. Por quê?
Pela construção do enunciado, nós estamos percebendo que o determinante dessa matriz A é igual a menos 2. E nós temos aí uma matriz quadrada de ordem 3. Então, por isso que a sentença fica 3 elevado ao cubo vezes menos 2. E aí, resolvendo essa situação, ou essa estratégia matemática, nós vamos ter a seguinte resposta. 3 ao cubo é 27, menos 22. E aí nós vamos ter como resposta desse produto igual a menos 54. E aí vale ressaltar aqui que esse n é da ordem da matriz quadrada, conforme está no enunciado. E aí nós utilizamos a propriedade dos determinantes. Então, nesse caso, nós temos aí como resposta a alternativa B, conforme o resultado que nós encontramos na resolução. Tudo bem, pessoal? E agora nós vamos a mais uma atividade para que você possa colocar todos os seus conhecimentos na construção das situações problema. Mais uma atividade da FUNCAB, do concurso da PM do Acre, e ela diz o seguinte: considerando a matriz quadrada A abaixo e o determinante dessa matriz A, de seu determinante, calcule o valor de 5 vezes o determinante de A. E aí nós temos algumas alternativas, né? O 10, o menos 140, o 270, 130 e o menos 35. Para resolver a situação, como ela é uma matriz quadrada de ordem 2, ou 2 por 2, nós vamos construir o determinante dessa matriz. E aí nós temos o determinante de A ela é igual a 7 vezes 4, pelo produto da diagonal, certo? Menos 2 vezes menos 13, da matriz, aliás, da diagonal, certo? E aí, construindo a resolução desses dois produtos, nós vamos ter como resultado 28 mais 26. E, novamente, nós vamos somar esses resultados, né? E aí nós vamos ter como resposta 54. Certo, pessoal? Até aqui nós construímos o determinante de A, tudo bem? Mas aí no enunciado ele falou para nós calcularmos o valor de 5 vezes o determinante de A. E agora, como nós temos o determinante de A, nós podemos resolver essa sentença. Então, substituindo o valor do determinante de A, nós vamos ficar com a seguinte sentença. Logo, 5 vezes o determinante de A é igual a 5 vezes 54, que por sua vez teremos como resposta 270. E aí vocês vão perceber que nós temos no gabarito a resposta C, 270. Tudo bem, pessoal? Vamos a mais uma? Então acompanhe comigo o nosso material. Então olha só, considere uma colisão de dois veículos. No sistema de coordenadas cartesiana, as posições finais desses dois veículos após as colisões são dadas pelos pontos A, de par ordenado 2 e 2, e o ponto B, de par ordenado 4 e 1. Para compreender como ocorreu a colisão, é importante determinar a trajetória retilínea que passa pelos pontos A e B. Essa trajetória é dada pela equação. E aí, vocês têm aí 5 alternativas, tudo bem? E aí nós vamos à resolução agora. Então, olha só, a equação ela pode ser descoberta calculando o determinante da matriz abaixo, que está relacionada aos pontos P, A e B, com os pares ordenados x, y, 2 e 2, e 4 e 1, que pertence ao ponto B, tudo bem? Feito a disposição conforme no enunciado dentro da construção das matrizes, nós temos aí como resolver a partir de Sarri. Então, fazendo produtos da diagonal principal menos o produto da diagonal secundária, nós vamos ter a seguinte sentença. 2x menos 4y mais 2 menos 8 menos x menos 2y igual a 0. E aí, simplificando essa expressão, nós teremos a seguinte sentença. X mais 2y menos 6
igual a zero. E como resposta nós temos aí a alternativa E. Conforme no enunciado aí, ele estava procurando uma equação que representasse essa trajetória. Desculpa. E aí, das 5 alternativas, nós encontramos que a equação que nós temos a partir do determinante é x mais 2y menos 6 igual a zero. Tudo bem? Bem, pessoal, nós chegamos a mais um final de aula. Hoje nós trabalhamos as situações problemas envolvendo o determinante. Peço a vocês que recorram à plataforma Eduque para ver essas aulas e outras aulas. Façam as atividades complementares e as atividades que os professores nas salas de aulas oferecerem. Bons estudos e até a próxima. Tchau!